Ô, gente, é que você talvez está assistindo de manhã. Agora é quase 11 horas da noite, irmão. O povo de Belo Horizonte toma um negócio diferente com queijo aqui que não tá normal essa alegria toda. Mas eu sei o que é a presença dele, é ele que é maravilhoso. E por falar dele, eu tenho uma palavra de Jesus para você. E essa palavra talvez vai fazer você falar menos. Vai dar uma quebradinha em você, no seu orgulho. Ai, gente que acha que sabe tudo sobre tudo, que tem uma opinião formada sobre cada assunto da história da humanidade. Ai, gente, às vezes falar demais estraga tudo. E quem fala sem pensar acaba ferindo aqueles que precisavam de cura. Por pensar que temos zelo demais, às vezes somos a arma do próprio inimigo, usadas contra o próprio corpo. Mas antes de a gente ir para a palavra, eu tenho um pedido especial para você. É rapidão. Curte o vídeo, é só rapidinho, você aperta o joinha, top. Curtiu, o YouTube já entende que é o relevante, manda para mais gente. Isso é uma forma de você evangelizar, fazer a mensagem mais longe. Aí você comenta de onde você está assistindo. Se você é fofoqueiro, fala demais, também pode ir, já confesso aqui. Esse é um grupo importante para mandar no grupo que só tem fofoqueiro, sim. Compartilha lá. Joga e deixa. Às vezes você é o mais fofoqueiro do grupo e nem sabe, mas na mensagem você vai saber. Então manda para todo mundo. Ativa o sininho, se você não é inscrito já se inscreve. Bom, você tem noção? Nós somos mais de 10 milhões de pessoas e todas as semanas são alimentados por uma palavra do céu. Segunda às 5, quinta às 7. E a última coisa que eu queria falar com você é sobre a nossa associação evangelística. Convidar você para ser parte daquilo que Deus está fazendo. É só você olhar na descrição do vídeo. Não deixe de conhecer os projetos que o Senhor está fazendo. Desde crianças lá no Paquistão que estão sendo sustentadas e estudando, sendo libertas da escravidão por conta de ajuda de pessoas como você. Há projetos missionários acontecendo no nosso país, pessoas sendo aconselhadas, servindo e tendo suas vidas transformadas. Então, seja parte. E para que a gente possa continuar, a minha chamada para você agora é: se livre de qualquer distração. Se prepare, porque Deus vai falar com você. Vamos para o vídeo. Ai, ai. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet. Começou errado já. Começou com contenda. Eu vi um vídeo. Estava vendo um vídeo. Veja um vídeo. Um Reels. Tem alguém aqui que vê Reels na internet? Aí eu vi um vídeo de uma moça. Eu não sei quem é. Tá tudo bem também. Deus guarde ela, abençoe ela. Tá tudo bem. Ela só é um retrato do que nós somos, na verdade. Ela é só um reflexo do que se tornou a sociedade. Ela está visitando uma igreja muito linda. E aí ela está entrando na igreja dando as impressões dela. E as impressões dela são muito positivas. Foi muito lindo o que ela falou da igreja. Mas algo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção me levou para outro lugar da realidade. Ela entrou na igreja e viu muito LED, muito telão, muita luz, muita excelência. E ela disse: a primeira coisa que eu pensei foi: para que tudo isso? Jesus não precisa de nada disso, não. Uau! Ela viu tudo com um pensamento formado antes de ver. Então ela já estava vendo e criticando. É tudo certo, somos assim. E aí ela disse, e o pastor da igreja era super jovem. E quando ele foi falar, eu sabia que eu pensei logo que ele ia falar sobre dinheiro. E ele não falou sobre dinheiro, acredita? Ele falou outra coisa. Nossa, que bom. Mas o que eu fiquei percebendo é que essa moça não foi visitar uma igreja. Me parece que ela foi no exército e ela estava extremamente armada para tudo e preparado para tudo. O pastor vai falar de dinheiro, é coisa demais, Jesus não precisa disso.
Então entende que na maioria das vezes a gente está tão armado na vida que a gente não está ouvindo mais, não está vendo mais. A gente está fechando o nosso coração para coisas que não deveria ter fechado o coração, mas porque a gente está tão inteligente e tem tanta opinião boa formada sobre tudo, então agora a gente já acha que sabe tudo sobre tudo e está falando para todo mundo. Ah, não precisa disso, isso é demais. A gente está dando opinião sobre coisas que a gente não tem a mínima noção, mas isso é a internet. Antigamente, a pessoa ficava famosa só de um jeito: ela precisava estar na televisão domingo à tarde. Se ela aparecesse na televisão domingo à tarde, ela ficaria famosa. No outro dia, aonde ela andasse no Brasil, as pessoas saberiam quem ela era. Para quem é pregador, teve um tempo que você ficava famoso se pregasse nos Gideões. Gideões era um congresso de missões, é ainda, trabalho lindo no Brasil, que acontece até hoje. E que quem sou eu para falar qualquer coisa? Quando eu nasci, os Gideões já existia. Que quem pregava nos Gideões, depois pregava no Brasil todo. Teve uma época que esse palco dessa igreja, se pregasse aqui, era chancelado para pregar no Brasil todo. Mas hoje, se você fazer um vídeo e ele conectar com a dor de alguém, você vai ficar famoso e talvez amanhã a sua opinião tenha muita valia, mesmo que não valha nada. Mas a dor do nosso tempo não é a angústia de alguém, não é a tristeza de alguém, não é a falta de fé, é a vontade de compartilhar o ódio, é a vontade de torcer pelo ruim. A parada hoje é: se você fazer algo que aparece alguém se dando mal, talvez você se dê muito bem. Se tiver a cara de alguém conhecido e você estiver destruindo essa pessoa, alguém que não gosta dessa pessoa vai... sinistro! Representa o que eu penso. Então a internet é: pessoas se destacam representando o que a massa pensa. Então o problema não é nem só quem se destaca, é o que a massa está pensando. Então quando o ódio começa a fazer mais barulho, não significa que eles são muito poderosos, significa que a nossa sociedade está doente. Então quando eu olho para esse cenário que a gente está vivendo, eu confesso para você que eu me preocupo. Me preocupo quando eu vejo pessoas se colocando no lugar de Deus, pessoas emitindo julgamento sobre outras pessoas e depois sendo envergonhados pela própria conduta e pelo próprio caráter. Quando você amadurece, você acaba descobrindo que todo santarrão carrega consigo um pecado escondido, que faz barulho de um lado para ninguém olhar para o outro que ele esconde. Quando alguém aponta o dedo demais para um lugar, alguma coisa muito grave dentro dele está escondida. Porque quando você vê o ministério de Jesus, você vê Jesus apenas falando do Evangelho, e apenas um povo é contraditado por Jesus, e não eram os gentios, não eram os pecadores, eram os fariseus, eram aqueles que detinham a lei, a palavra, e foi para essas pessoas que Cristo fechou o pau. E é doido imaginar que o problema às vezes do nosso tempo não são mais os ímpios, são os crentes. É doideira imaginar que tem gente assassinando a fé das pessoas em nome de Jesus, destruindo inocentes em nome de Jesus. Por quê? Porque não conseguem ouvir. Falam antes de ouvir, falam antes de ler todo o filme, de assistir toda a história. Vou te falar uma parada. O texto que eu vou ler para você talvez vai ser a primeira vez que você vai ouvir e que eu vou falar. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele é tão poderoso que para mim foi o conselho da minha vida. Eu confesso para você que tinha coisas que eu fazia semana passada e depois do texto eu acabei não faço mais. E eu já vou compartilhar com vocês. Mas olha só, Jó, capítulo 32, verso de número 4. André, escuta que doideira isso aqui. Eliú é amigo de Jó. Só deixa eu refrescar a memória de vocês para ser bem rápido. Jó era um homem justo,
temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e um dia perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo. E ele se encontra numa crise terrível. E ele começa a se culpar, tentar encontrar culpado. Por que ele estava naquela situação? Então 4 amigos de Jó vêm nesse sofrimento dele. E 3 desses amigos, de maneira, ansiosa e extremamente perigosa, emitem uma opinião sobre Jó que não refletem o que Deus quer ou o que Deus estava fazendo. Então Deus os repreende. O que Deus faz? Repreende. Com aquele que fala demais, fora de hora, Deus repreende. Só que tinha um dos amigos que ele era mais jovem. É interessante pensar que a sabedoria não reside na idade. A sabedoria reside na humildade de esperar a hora para frutificar no tempo e na estação certa. Tem gente de 70 anos completamente imaturo, e tem gente de 30 dando banho de maturidade em todo mundo. Isso é muito interessante. Eliú é o nome desse amigo, e ele é o mais jovem. Então olha o que a Bíblia diz. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Verso a seguir diz: eu sou moço e vocês são idosos, por isso que não me atrevi em dar a minha opinião. Verso 14: eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês, não comigo. Interessante a visão de Eliú. Ele está dizendo: ninguém me perguntou nada. Se ninguém me perguntou, não vou dar minha opinião. Se ninguém quer saber o que eu penso, eu vou ficar calado até a hora que alguém me perguntar e tiver sabedoria para dar a opinião perfeita. Agora, isso não reflete o nosso tempo. Nós temos opinião formada sobre tudo. Todo mundo de repente virou especialista em política internacional. Todo mundo virou especialista em... Meu Deus, não dá para falar isso. Todo mundo virou especialista em criptomoeda. Todo mundo virou especialista na vida dos outros. Todo mundo virou... Meu Deus. Todo mundo virou especialista em portal de fofoca. Todo mundo está cuidando da vida de todo mundo, só não está cuidando mais da sua. Então nada mais isso reflete o problema do nosso tempo. E eu não quero de verdade que você me entenda mal, porque falar isso não é para os maus, é para defender os inocentes. Falar isso para você agora é para defender o coração do inocente, não é para o mal, porque o que é mal, a opinião dele já está formada. E a pior coisa é você falar com gente que tem opinião formada sobre tudo. Ele já tem certeza no que ele acredita, não adianta você falar nada. Sabe o que eu aprendi em todo o tempo que eu vivo? A internet, o advento da rede social, é que se defender não muda nada. Você acredita nisso? Se defender não muda nada, porque quem tem uma opinião formada, a opinião dela não vai mudar. Você precisa continuar pregando, falando do amor de Jesus para que os inocentes não se percam. Mas o problema é que quando as vozes más se levantam, inocentes se perdem juntos. E eu confesso que meu coração estremece nessa hora de dar vontade de falar demais. Mas esse é o negócio. A lição do nosso tempo é: até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na multidão de palavras não falta transgressão, e aquele que desvia sua língua é sábio. Então o jogo do nosso tempo é falar menos e ouvir mais. É começar a ter leituras completas antes de emitir uma opinião. Quer ver uma coisa? A pior pessoa que pode existir é aquela que contamina o ambiente. Vou te dar um exemplo. Está vindo uma pessoa nova para a empresa. Está vindo. Ninguém sabe quem ela é. Então está todo mundo esperando uma pessoa. Mas no meio dessa empresa tem uma pessoa doente, cheio de frustração, cheio de problema, que acha que sabe quem está vindo. Então ela começa a ir em todo mundo e dizer:
Pessoa que está vindo é terrível. Pessoa que está vindo aí, ixi, nossa, sei de cada coisa dela. Diz que é desonesta, diz que é invejosa. E aí, todo mundo começa assim, sério? Porque está sendo infectado, entende? Sério? Ah, meu Deus, de verdade? Sério isso? Ai, ai, ai. Aí, irmão, a pessoa chega na empresa e ela não está sabendo de nada do que está acontecendo. E ela chega, oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é tal. E está todo mundo com cara de glúteo olhando para ela. E ela pensa, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou no lugar errado. Mas sabe o que aconteceu? Alguém antes, que pensava saber sobre ela, infectou todo o ambiente. Então a possibilidade que alguém tinha de conhecê-la na sua melhor versão foi eliminada porque alguém contaminou primeiro. Então a lição do nosso tempo é saber que hoje nós estamos vivendo num mundo hostil onde os nossos irmãos nos atacam. Porque pensam saber quem somos, pensam conhecer nossas intenções, pensam conhecer o nosso coração e ninguém sabe de fato. A palavra de Eliú é: entendam, não fale antes da hora, deixa todo mundo falar. E se te perguntarem, se você não saber, não fale nada, continue em silêncio. É melhor você ficar calado do que ser o problema da vida de alguém, tropeço na fé de alguém. Então a gente precisa amadurecer logo, resguardar a nossa língua. Sabe o que eu falei para você que eu estou parando de fazer? É, alguém liga para mim e diz, você não sabe o que está acontecendo. Não quero saber. Não quero saber. Chega de olhar para pessoas que eu não dei a chance de conhecê-las, julgando como se elas tivessem feito mal para mim. A gente está com um olhar de juízo sobre pessoas que não conhecemos, sobre ministérios que não conhecemos, sobre ideias que estão sendo criadas. Já parou para pensar que hoje existem verdades que parecem absolutas, que são uma mentira absurda? Todo pastor é rico. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Vai para o interior do nosso país para você ver. Vai para os rincões do nosso país para ver se você vê que todo pastor é rico. Tem gente dando a vida pela obra de Deus. Tem gente que prosperou. E está tudo certo, mas essa pessoa não é a regra. Vai olhar, sabe qual que é o problema? É que a frustração de alguns destrói a expectativa dos outros. Todo rico é mau, todo pobre é humilde. Isso é mentira. Isso é mentira. Que todo pobre é humilde, da onde tiraram isso? Tem pobre que é mais soberbo do que o maior bilionário que você conhece. São verdades que estão sendo colocadas na nossa cabeça. E a gente está dando título para quem a gente não tem direito. A gente está julgando quem a gente deveria amar. A gente está expulsando. Sabe o que eu me passo mal? É quando eu entro numa página cristã e os piores comentários estão ali. Irmão, me dá uma vergonha eu abrir o Léo Dias e ter gente falando coisa boa, e abrir uma página de crente e ter gente destruindo o próprio corpo. Me dá uma vergonha quando eu vejo cristão atacando os cristãos, quando eu vejo um tentando provar para o outro que está certo. Isso é uma idiotice do nosso tempo. A melhor coisa é ficar em silêncio. Quando a gente começa a falar demais, a gente estraga tudo. A gente começa a colocar problema onde não tem. A gente começa a destruir a fé daqueles que são inocentes. E quando a gente menos percebe, os nossos filhos estão copiando os nossos padrões. Você sabia disso? O pai é um fofoqueiro, fala mal de todo mundo. O filho é igual. Só reclama dentro de casa, o filho é igual. E aí, lindo, é só frustração passando de geração em geração. Quando você observa todas as coisas de maneira inteligente, sábia, você se coloca num lugar onde a sujeira não te encosta, aonde você resguarda o teu coração. Lindo, tem gente que eu conheço hoje que se eu fosse me basear na opinião dos outros eu ia odiar. Tem gente que hoje é meu amigo que se eu fosse ouvir o que os outros falam eu ia ter raiva da pessoa. Teve uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas eu ouvi a vida toda mal dessa pessoa. Mal, todo mundo falava mal. Ele é falso, ele é mentiroso, e todo mundo falava. E eu sempre tinha resistência, porque eu sou ser humano, infectado, olhava para ele e não queria estar perto. Ele vinha para um lado e eu ia para o outro. Idiota. Por quê? Porque eu nunca dei o direito de ele se apresentar e nem de ouvir a voz dele de perto. Mas era o que os outros falavam. Aí um dia, André, eu estou no Legendários. Tem Legendário aí? Eu estou no Legendários
E esse cara que todo mundo falou mal, era o único que 3 horas da manhã estava no meio das barracas orando pelas pessoas. Todo mundo fala mal do cara, mas ele era o único que estava falando para todo mundo: Deus é com a gente vai vencer o processo, a gente vai passar pela circunstância, vai dar certo. Era o único que tinha a palavra de Deus para todo mundo. Aquele cara que todo mundo falava mal, era o único que estava sendo cheio do Espírito Santo na frente de todo mundo, enquanto todo mundo estava calado. Aí, irmão, eu estou dentro da barraca aqui, primeiro com raiva dele estar fazendo barulho, porque eu queria dormir, e depois fui tomado por uma vergonha absurda e falei o que um monte de gente fala para mim: desculpa, eu não gostava de você, eu nunca te fiz nada, ou ele nunca me fez nada, mas eu fui infectado por pessoas doentes. Ei, lindo, reseta o que você pensa sobre tudo, só deixa uma verdade absoluta: Ele é poderoso, Deus é amor, Ele é maravilhoso, Ele tem poder para perdoar pecado, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. O resto, tenha medo. Sabe de uma parada? A verdade absoluta repousa na palavra, o resto muda com a nossa idade. Tem coisa que hoje você vai dizer: nossa, que cringe. Daqui a pouco é você que está fazendo, daqui a pouco é você que está falando, daqui a pouco alguém que você falou mal, você vai ter que estar perto. E sabe qual que é a coisa mais difícil? É que não dá para demonstrar amor público para quem a gente fala de mal no secreto. Então a maior vergonha de alguém que é falador, fofoqueiro, é que quando ele está em público com essa pessoa, mesmo amando ela, ele tem que ficar em silêncio, porque todo mundo que está à volta dele sabe que ele fala mal da pessoa. Oh, que vergonha, que vergonha você ter que fingir costume perto de quem você ama, porque um dia você emprestou a sua língua para maldizer a pessoa. Seja humilde, pede perdão, refaz o caminho, reconstrói a estrada e não seja como a maioria, seja como aqueles que resplandecem no meio da multidão, não perdendo o seu coração para aqueles que dominam com palavras de maldição sobre tudo e sobre todos. Sabe, prevaleça. Eu estou começando a amadurecer nessa parte. É verdade, não é fácil, tá? Estou começando a ver tudo de um jeito diferente, simplesmente por não falar, por ficar quieto. Quando você fica quieto, você dá tempo para que o mundo dê uma volta. Quando você fica quieto, você dá um tempo para que a verdade venha à tona sem que você precise colocar a mão. Quando você dá tempo e não fala nada, o fruto te defende, o nome de Jesus chega primeiro, e aquilo que talvez tinha poder para destruir não tem poder mais, porque você permaneceu calado. Sabe o que é mais constrangedor? Amor. Nada é mais constrangedor nessa terra do que amor. Nada constrange mais do que o amor e o silêncio. Silêncio. Mas o que você acha? Nada. Mas o que você pensa? Nada. Vai vir o fulano de tal? Não. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Isso é tão gostoso, porque você para de entrar em ciclos de doença, sabe? Quer ver um ciclo de doença? A internet tem muito disso. Todo mês a internet elege alguém para que o Brasil fale mal. Todo mês. Aí você chega na empresa, você está numa mesa aqui e o pessoal está falando. Chega na igreja, tem uma rodinha de gente falando: você viu? Você acredita que o pastor falou isso? Você acredita que um é arminiano, o outro é calvinista? Quem está certo? Coitado, vão discutir a vida toda e nunca vão ter a resposta, porque sempre vai ter alguém que acha que sabe mais. Sabe por que é tão difícil de ficar em silêncio? Porque o que faz a gente falar não é a humildade, é a soberba. O que faz a gente gritar alto não é a razão, é o sentimento. E nem sempre o sentimento reproduz a verdade. Então, lindo, eu vou te falar uma bênção que eu quero que você atraia para você. Prepara, você quer receber essa bênção ou não? Sim ou não? Eu vou falar. A bênção... Como eu construo isso? Peraí. Existe uma bênção que quem vive se deleita. Quero aumentar a expectativa de vocês. Falei, eu quero.
Eu vou ler de novo então. Existe uma bênção que quem tem desfruta de maneira sobrenatural. Sabe qual é a bênção? A bênção da ignorância. Não sei, não vi, não li, não quero saber, não quero ver, não quero falar, não me importa, não tem a ver com a minha vida, não tem a ver comigo, não me edifica, não muda a minha história, não me faz melhor, então eu quero ficar sem saber, de boa. Mas todo mundo está falando, mas eu não sou todo mundo, conforme disse a minha mãe. É tão bom ser ignorante, porque aquilo que você não sabe não te adoece. Aquilo que você não sabe não tem poder para te parar. Aquilo que você não sabe não tem poder para filtrar as suas emoções sobre o próximo. Você está livre, livrinho. E quando for para consumir algo, seja algo que te edifique. Então é tão bom, irmão. A gente vai ficando menos fofoqueiro, a gente vai rendendo menos coisa. Quer ver uma parada? Essa semana, um amigo meu divorciou. Aí veio para mim a notícia. E eu tenho 5 amigos que queriam saber da notícia. Automaticamente o que eu fiz? Selecionei os 5. E quando eu fui apertar e enviar, o Espírito Santo falou comigo: para quê? Para quê? Eu dobrei o joelho para orar para que o Senhor restaure o casamento dele? Por que eu estou mandando? E aí eu descobri, é porque eu estou também infectado pelo mal desse tempo. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Que vergonha! Que vergonha! Eu falei: não vou mandar. E irmão, passou 10 minutos, um amigo daquele grupo me mandou. Aí sabe o que eu mandei para ele? Rapaz do céu, vamos orar. Vamos orar para que Deus restaure o casamento. Vamos orar para que a gente não tome decisões erradas, para que a nossa vida chegue nesse ponto. Acabou a fofoca ali, irmão. Não rendeu, não ficou aquela especulação. Por que você acha que aconteceu isso? Será que ele traiu? Ah, será que ela fez isso? Irmão, a vida não é minha. O problema não é meu. Falar demais estraga tudo. E sabe qual é o problema? É que quando a gente dedica tempo demais cuidando da vida do outro, quando a gente olhar para a nossa vida, vai estar tão bagunçado que nem todo mundo cuidando da nossa vai fazer voltar ao normal. Então, meu lindo, um conselho bom para você: cuida da tua vida. Cuida da tua vida com Deus. Cuida da maneira que você prega. Cuida da maneira que você educa os seus filhos. Cuida da maneira que você cuida do cabelo das tuas crianças. Tem gente dando opinião até do corte do cabelo dos filhos dos outros. Vai cuidar da tua vida, meu filho. Vai cuidar da tua casa, vai lavar uma louça, vai varrer o chão, vai lavar uma bicicleta, vai engraxar uma porta, faz alguma coisa útil, mas para de cuidar da vida dos outros e comece a olhar para aquilo que de mais precioso que Deus te deu, a tua vida. E essa é uma palavra de instrução. É só isso mesmo. Se todo mundo melhorar 10%, amanhã o mundo já está mais leve. Pelo menos o nosso. Ô irmão, se você na tua casa já fazer um acordo e na tua casa não fala mal de ninguém, tua família vai ficar mais leve. Teus filhos vão ser mais felizes. Tua esposa vai querer ficar mais com você. Vai ser mais leve o clima. Vai ser mais gostoso o ambiente. Você vai querer ter mais visita lá, porque vai ser bom de visitar a tua casa. Agora, quando está muito pesado tudo, até quem você ama não quer estar perto de você, porque é pesado. Então, lindo, chega de opinião formada sobre tudo. Entendeu? Só a Bíblia é verdade absoluta. Tudo que está aqui não dá para questionar. Agora, tudo que é opinião, um dia muda. Um dia eu falei que quando eu tivesse filho... Um dia eu falei que eu não ia abrir a porta para minha esposa. Hoje eu tenho que abrir a porta obrigatoriamente, senão ela não sai do carro. Eu já disse tanta coisa que eu tive que voltar atrás. Eu já disse tanta coisa que eu me arrependo hoje. E essa é o problema de quem fala demais. Quem fala muito
erra muito. Quem fala demais, erra demais. A melhor coisa é ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Se alguém te perguntar e você ter sabedoria para responder, responda. Mas se não, permaneça em silêncio. Cuide daquilo que Deus te deu e viva na plenitude do seu tempo. Eliú esperou todo mundo. No final, ele disse: já que vocês querem saber o que eu penso, então eu vou dizer. Vocês três estão tudo errado. Vocês não disseram o que de fato está acontecendo. Ô Jó, se alguém precisa te responder, não sou eu nem os outros três. É Deus que tem que te responder, Jó. Ele respondeu dizendo que era Deus que tinha a resposta. Passa o pepino para frente. Tenta resolver não. Você não vai conseguir mudar o mundo dando opinião, lindo. Mas debaixo de oração, no secreto, fazendo o prédio torto certo no lado do prédio torto. Não é tentando destruir o prédio que você acha que está torto. Às vezes o que está errado é só o teu óculos mesmo. Jesus nos ajuda a ser menos fofoqueiro. Nos ajuda a cuidar menos da vida dos outros e mais da nossa. Nos ajuda a usar a nossa boca para falar coisas que edificam, não coisas que tiram a alegria das pessoas. Jesus nos torna condutores da tua presença, não do caos e do desânimo. Jesus não deixa a gente vacilar. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos ser parecidos contigo, manso e humilde. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos que a nossa boca flua rios de água viva, não o contrário. Senhor, nos ajuda a ser luz e sal para a terra, a dar o sabor sem azedar a comida do outro, a dar sabor sem prejudicar a ninguém, mas amando em todo o tempo, sendo sábio, tendo time, tendo a hora de falar. Jesus, muda o coração dos crentes estranhos que estão nascendo no nosso meio. Jesus, faz ele parar de fazer vergonha, de envergonhar o teu nome, de desviar aqueles que são puros, querendo só ouvir a tua voz e sendo manchados por opiniões que não procedem do céu, mas que representam só a mágoa da nossa terra. Deus, no nome de Jesus, que é dessa maneira que nós queremos. Senhor, o mundo jaz do maligno, mas o Senhor nos chamou para esse tempo. Os campos estão brancos. Nos chama como os teus ceifeiros para fazer a tua vontade e espelhar aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda bem que eu vim. Nós estamos em Belo Horizonte. E essa é... E nem deu treta para começar, foi tudo perfeito. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, que eu tenho certeza que vai renovar a sua esperança. E que talvez você está chegando nessa palavra com tanta coisa na vida dando errado e fugindo do seu controle, que talvez você pense que Deus te abandonou e que não há mais esperança para você. Mas eu quero que você, com essa palavra, descubra que nada mudou lá fora, nada mudou no céu, nada mudou em Cristo, e nada pode mudar dentro de você. Mesmo doendo, mesmo estando difícil, você vai seguir firme e você vai chegar até o final, no nome de Jesus. Mas antes de nós irmos, ai que maravilhoso que tá. Antes de a gente ir para essa palavra, eu quero dar 2 recados. Isso! Ó, curte o vídeo, comenta, compartilha. Mas por quê? Porque o YouTube é assim, irmão. Se você não comenta, não compartilha, ele pensa, nossa, que vídeo ruim. E é uma palavra de Jesus que eu quero que chegue tão longe e que haja tanto testemunho. Então me ajude. É só você curtir, comentar, manda nos grupos de família, dos inimigos, da firma. E claro, se você
ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você. E eu tenho uma notícia. Ah, meu Deus, eu tenho uma notícia. Será que eu posso contar já? Posso. Primeira mão, pelo amor de Deus. Jesus, que tudo dê certo, nada dê errado. A partir dessa mensagem, agora, você vai ter uma palavra a mais por semana no nosso canal do YouTube. A quinta-feira, 7 horas da manhã. Calma que a boa notícia vem agora. E a partir desse mês de maio, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, no SBT, você tem uma palavra. Primeiro devocional da televisão brasileira, para você começar o dia com esperança, com fé e alegria. Alegria que sabemos que Deus está cuidando de tudo. E por último, o último recado é sobre a nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu quero que você faça parte do que Deus está fazendo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um doador. Este mês agora, nós estamos assumindo uma escola inteira no Paquistão, de crianças que são resgatadas e agora são cuidadas através da nossa associação, libertas para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou compartilhando isso pela primeira vez também aqui agora com você. Então, você pode ser parte disso tudo. E eu quero agora, de uma vez, ir para a mensagem. Você já imaginou que tem algumas coisas na nossa vida que acontecem e que apagam a nossa memória? É como se tivesse circunstâncias tão difíceis de passar que nós esquecemos de tudo que Jesus já fez, já esquecemos de todos os milagres que já vivemos, e quando a gente menos espera, a gente está abandonado na circunstância, desacreditado de tudo e sem esperança que Deus pode fazer alguma coisa. E isso nada mais é do que uma fé imatura. É como se a nossa fé estivesse totalmente conectada ao resultado daquilo que Jesus faz, ao resultado de tudo aquilo que a gente pede. Então uma fé imatura, ela é uma fé sensível às estações. Ou seja, quando tudo está dando certo, Jesus, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é poderoso. Aí você fala para todo mundo dele, e você posta vídeos maravilhosos sobre ele, e você compartilha o evangelho. Mas quando está dando ruim, aí você fica de birra. Aí Deus já não é mais aquela coisa tão maravilhosa que você dizia há um mês atrás, porque a circunstância borrou a imagem de Deus da sua fé. Porque o que aconteceu fez você esquecer do que Ele já fez por você. Porque aquilo que você queria que Ele fizesse, como aparentemente está demorando para acontecer, então de repente esse Deus já não é mais tão maravilhoso como você achava que Ele era. E isso tudo é imaturidade. É uma fé inconstante. É uma fé que independe de resultado. É uma fé que te paralisa na história e não te deixa ver o todo. É uma fé de bebê. Sabe, meu filho é assim: papai, se o senhor não me der, eu não quero que você me faça dormir hoje. Na cabeça dele, ele está me dando um castigo gigante. Mal sabe ele que às vezes é uma folga que ele está me dando. Mas na cabeça dele é como se fosse um jogo de recompensa. É assim: se você faz, você é meu pai. Se você não faz, você não é mais meu pai. Se você me ouve, você me ama. Se você não faz o que eu quero e para de me escutar, então você não me ama mais. Agora veja que loucura. Nós temos uma base bíblica de uma fé inabalável, com um resultado incrível, e que para mim é um dos textos mais poderosos quando se olha para um homem carnal. Não para Jesus, não para Deus, mas para um homem.
Olhar para esse homem, ou para esses dois homens que nós vamos ler, para mim é extraordinário, porque mostra uma coisa que a gente precisa desenvolver urgente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Se você puder, abra comigo. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo? Amei a reciprocidade. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Agora, vamos lá. Eles estavam orando e cantando a Deus, e os outros presos escutavam. Então, vamos de novo. O que eles estavam fazendo? O detalhe é, eles estavam fazendo alto. Tão alto que os outros presos escutavam. Irmão, alguém aqui já foi preso? Só para nós saber. Não sei você, mas eu vi uma série de presos esses dias aí. E de noite ninguém fala na prisão não, irmão. Alguém falou, oi, alguém te gritou lá do outro lado, cala a boca. Imagina, irmão. Imagina, se dentro da igreja qualquer coisa que sai do controle já dá um monte de griteiro. E imagina na prisão. Imagina num lugar inóspito. Imagina num lugar de sacrifício, de pagar o preço. Do nada, alguém está cantando e orando, e a prisão toda está ouvindo. Amém? Mas eu quero que você saiba que mais algum lugar estava ouvindo o que estava acontecendo dentro da prisão. Céu. O céu estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. A prisão inteira estava ouvindo, mas o céu inteiro estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão. Aleluia. Então aconteceu algo. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Irmão, isso aqui para mim é extraordinário. Primeiro porque quando começa a história, veja, só vai preso quem cometeu um crime. É a base de uma lógica, correto? Você não é preso inocente, pelo menos é assim que a gente espera que a banda toque. É nessa justiça que a gente crer, ou é essa justiça que a gente espera. Só que no texto, a Bíblia diz que eles não são presos por conta de um crime. Eles são presos porque eles expulsaram um espírito maligno de uma mulher. Sabe qual é a loucura? Imagina o seguinte: Paulo e Silas são dois homens de Deus. São homens cheios do Espírito Santo. Estão cumprindo o seu ministério, estão vivendo o seu chamado. E eles entram numa cidade, e nesse lugar há uma mulher que adivinha. E alguns homens lucravam com esse espírito maligno que estava sobre essa mulher. Então eles, usados por Deus, chamam essa mulher e expulsam o espírito maligno que estava sobre ela. Logo, esses homens de alta influência e que tinham lucro com o espírito maligno que estava sobre aquela mulher, encarceram Paulo e Silas. Só que não é só isso que acontece. A Bíblia diz que antes de serem encarcerados, eles são levados a público, são humilhados, são açoitados, são feridos e são algemados de uma forma cruel, colocados no tronco, no fundo de uma cela. Então agora eu quero que você entenda que nada de lógico está sendo respeitado nesse momento. A justiça não está sendo respeitada, os padrões básicos de tratamento não estão sendo respeitados, e eles estão sofrendo
por amar a Deus e não ter desobedecido o comando de Deus, que era para expulsar aquele espírito maligno. Agora, perceba que se você for minimamente, e eu não estou falando de nada exagerado, mas minimamente crítico, você não concorda com isso. Porque nosso senso de justiça nos faz acreditar que somos tão bons que a gente só merece o melhor dessa terra, que a gente é a última Coca-Cola do deserto, e que nada pode dar errado na nossa vida, que nada pode fugir do controle, que nada pode ficar difícil. Agora, quando eu olho para esses homens sendo presos, açoitados, humilhados, automaticamente me colocando no lugar deles, eu já sei o que nós, ou o que eu, falando por mim, sentiria a respeito de Deus. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, Deus não ama mais a minha pessoa, o meu chamado foi abandonado. Por quê? Porque o dia difícil tem o poder de entorpecer os nossos olhos e de nos fazer esquecer de tudo que Deus é. O que esses homens ensinam é que nesse contexto que eles estão, tudo foi ferido, menos uma coisa. Tudo foi machucado, menos uma coisa. E a pergunta é, o que não foi ferido? É fácil. O corpo, a carne está ferida, foram açoitados, foram chicoteados. A alma, as emoções foram feridas, foram humilhados na frente de todos, foram envergonhados na frente de todos. Mas uma coisa está intacta. Uma coisa está intacta. Diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga a fé. E a fé, ela reside no Espírito, e ela não depende de provas, ela é inabalável. Um espírito forte não nos deixa esquecer daquilo que não podemos esquecer. Um espírito forte nos leva para o devido lugar no dia da tempestade. E um espírito forte não tira Deus do trono no dia que as coisas estão dando errado para nós. E aqui começa o B.O. Porque a Bíblia diz que quando é meia-noite, eles começam a orar e a cantar. A cena é essa. Estão todos feridos, flagelados, sabe, sangrando provavelmente. A cena que para mim é muito forte imaginar é Paulo olhando para Silas e dizendo: o que nos restou? Ô Paulo, o que a gente vai fazer, Paulo? Aí ele diz: olha, Silas, você eu não sei, mas eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Eu vou adorar o nome dele. Aleluia. Eu sei, desculpa, lindo. Eu sei o que você está pensando. Isso é utopia. Não é possível viver. Porque quando a gente está ferido, a única coisa que a gente não quer é adorar o nome de Jesus. A gente não quer, de fato. E essa é a parada. Só vive o sobrenatural quem tem atitudes ousadas no dia mau. Agora, escute, Paulo e Silas não estão fazendo isso porque querem ser soltos. Não estão fazendo isso porque querem um terremoto. Não estão fazendo isso porque querem ser livres. É óbvio que eles querem, mas não estão fazendo estão fazendo porque são o que eles estão fazendo. 3 pessoas entenderam, eu vou melhorar. Quem adora porque quer, não adora porque crê. Adora porque precisa, está negociando. Quem ora porque sempre precisa de alguma coisa, não ora para alimentar a sua fé, mas para atender os seus próprios interesses. E o problema de uma fé imatura é que ela só se move por resultado. E a fé de quem conheceu a Cristo de verdade não se move pelo resultado do que Ele vai fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora, eles não querem ser presos. Então a Bíblia diz que eles começam a cantar. E eu quero que você entenda isso. O segredo não é aonde você está. O segredo não é a estação da vida que você se encontra.
O segredo não é a dor que você está passando. O segredo não é o lugar que você se encontra agora, enquanto ouve essa palavra. O segredo é quem está com você no lugar que você está. O segredo é quem tem o poder para tirar você do lugar que você está. O segredo é quem não te abandona em lugar nenhum da vida. Ele está sempre com você. Então, se o segredo é Ele, não é a estação, eu me desvencilio da estação para orar por aquilo que Ele é, para chamar por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas deve estar doendo, mas não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez. E é nesse lugar de ambiente de adoração e de manifestação da glória de Deus que o milagre maior acontece. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer? É aquele que você não orou, mas aconteceu pelo resultado do seu louvor e adoração a Jesus. Não existe no texto Paulo e Silas dizendo: Deus, manda um terremoto. Deus, manda a nossa liberdade, a nossa carta de alforria. Não. Só tem 2 homens amarrados pé e mão no tronco, orando e adorando ao nome de Jesus. Não importa o que acontece, não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade ou o nível de provação que você está vivendo, nada pode mudar aqui dentro. Deus precisa continuar sendo centro. Deus precisa continuar no mesmo lugar, sendo amado, sendo adorado, sendo buscado, porque não é sobre a circunstância, é sobre aquilo que Ele é. E quando você o busca pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode fazer se torna a graça daquilo que você vive, porque o poder dEle se manifesta no meio do louvor, a glória dEle se manifesta, a presença dEle se manifesta num ambiente de intimidade. Então tem coisas que você não precisa pedir, é só não esquecer de tudo aquilo que Ele já fez por você. É só você não esquecer de todo o amor que Ele tem e continuar clamando, continuar orando, continuar chorando, continuar cantando, até que de repente as portas se abram, a cadeia se estremece e você não vai sair correndo pelas portas. Você ainda tem uma missão a cumprir. E isso que vai ficando só pior no texto, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas não saem correndo. Aonde eles vão? No carcereiro. Ah não, irmão, vocês não tem, não pode. Irmão, você já assistiu aquela série que os homens ficam para fugir a série toda? Que tatua no corpo? A prisão? 3 irmãos falaram o nome aí, amém. Não vou fazer propaganda não. Vocês já viram? Irmão, você imagina, a cela abre, ninguém fica na cela não, irmão. Todo mundo corre. Paulo e Silas paradinho, de boa. A Bíblia diz que o carcereiro grita pela vida dele, e Paulo e Silas diz: nós estamos aqui ainda. Fala para o irmão que está aí do teu lado: eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda, nada mudou. Ele é o centro da minha vida. A circunstância não tem o poder de mudar a minha fé. A circunstância não tem o poder de apagar o que Ele fez por mim. Nada mudou, eu ainda estou aqui. É óbvio que eu quero ser livre, mas eu ainda estou aqui. O carcereiro veio, e a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua família, por conta do testemunho de Paulo e Silas, foram salvos. Aí Paulo e Silas pegam ele pela mão, leva eles para fora da cadeia. O que prendeu e manteve trancado não foi o mesmo que abriu a cela, mas quando a cela se abriu, entendeu que aquilo não era coisa de homem, mas que o Deus de Paulo e de Silas era verdadeiro. E se Ele tem poder para fazer isso, Ele vai mudar a vida do carcereiro também. Ele vai transformar a vida do carcereiro também. E agora, eu confesso para você que isso tudo é tão maravilhoso, mas ele precisa de uma dose de fé tão genuína para se perfazer na prática, que é só Deus para colocar isso dentro de nós. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uma mulher que teve o filho brutalmente assassinado. Imagina você perder um filho de maneira brutal, terrível, cruel.
E essa mulher, ela vai até a audiência. E ela está de frente com aquele que tirou a vida do filho dela. E ela tinha todo o direito de ofender. Ela tinha todo o direito de acabar com aquele rapaz. E ela disse: eu fui perdoada por Deus. Eu fui amada pelo Senhor. O que você fez me custou muito, me doeu demais. Mas eu vim aqui para te dizer que você está perdoado também. Você não vai carregar nenhum peso da minha parte, você está perdoado. Sabe o que é um negócio lindo? Os dias de provação, os dias de maior dor da nossa vida se tornam a maior pregação da nossa história, porque aquilo que a gente suporta se torna testemunho, e o testemunho que entra dentro de nós se torna a pregação que alguém um dia vai precisar a partir de nós. Quando eu olho para Paulo e Silas, eu quero entender junto comigo, junto com você, que não é fácil, mas é o que a gente precisa. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa se as notícias são pesadas demais, não importa se a dor é grande, não importa que talvez não pareça ter um horizonte claro, nós vamos continuar amando a Jesus. A nossa fé não será manchada, a imagem de Deus não será borrada dentro do nosso coração, mas nós continuaremos chamando por Ele, clamando por Ele, orando a Ele, adorando Ele, até que um dia tudo aquilo que nos causou dor seja eliminado da história e só sobre um testemunho genuíno. Mas só acontece para aqueles que perseveram. O ponto é esse. A maioria de nós, às vezes, estávamos perto de viver o maior milagre da nossa vida, mas porque começamos a olhar mais para a circunstância do que para aquele que tem o poder de mudar a nossa história, de repente fomos sucumbidos pela dor e paramos de crer. E quando paramos de crer, então o milagre para de vir na nossa direção. Mas eu quero declarar hoje, no nome de Jesus, sobre este lugar, sobre você que está assistindo, essa palavra que a esperança que há em Cristo há de renovar o teu coração e a sua fé, e nada vai roubar aquilo que Deus é do teu coração. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça improvável, mesmo que doa, nós vamos continuar crendo nele, chamando por ele. Amém. Olha, isso era pra gente agora estar dando mortal para trás. Mas sabe por que a gente não tá? Porque para poder falar o final, tem que viver o que Paulo e Silas viveu. E ninguém quer. A gente só vai saber o dia que estiver acontecendo. Talvez agora você está ouvindo essa mensagem e está tudo bem, mas um dia você vai precisar lembrar disso, porque isso é a vida. Se estão dizendo para você que é tudo perfeito, estão mentindo para você. Tem dia que dá tudo errado, tem dia que a vida dói demais, tem vida que o calo aperta, tem dia que a lágrima corre, tem dia que a gente perde o controle de tudo, tem dia que a gente não consegue entender mais o que está fazendo e por que está onde está. E é nesse dia que a nossa memória não pode ser abalada. É nesse dia que nós não podemos esquecer de nada de que Jesus já fez, de todo o amor derramado sobre nós, de todos os milagres que a gente viveu, porque é nesse dia que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o único que nos dá esperança no dia do caos tem nome, e o nome dele é Jesus. Então, Paulo e Silas, eles oram, eles cantam. A Bíblia diz que a prisão, ela estremece, as portas se abrem, e antes de eles irem embora, eles ainda ganharam vidas para Jesus ali dentro. Tem coisa que a gente vai demorar muito tempo para entender de fato, sabe? Tem coisas e algumas experiências que a gente só vai ter no dia que tudo sair do nosso controle.
E eu não quero que ninguém viva isso, mas essa mensagem é talvez para quem esteja vivendo isso. É o dia que você não quer mais crer em nada. É o dia que você está tão machucado que você não quer mais ver nada de Jesus, sabe? Se você olhar na internet, você vai ver que tem tanta gente ferida com Deus, com a igreja, que eles não querem ver nada. Eles estão desejando tudo que é o contrário de tudo aquilo que é sobre Jesus, sabe? Então alguém fala, a pessoa se ofende. Você já falou de Jesus para alguém que ficou bravo com você? Existem países no mundo que já viveram esse esfriamento na fé e o resultado é terrível. Colocaram Jesus contra a parede para viver resultados e não conseguiram. Então esqueceram de quem Deus é e de tudo que Ele já fez. Mas a minha palavra para você aqui hoje é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja fruto, ainda que não há provas convictas de que Ele está fazendo alguma coisa por nós agora, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, nós não vamos parar. Nós não vamos parar de clamar pelo nome dEle. Nós não vamos parar de declarar para todo mundo ouvir: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Nós não vamos parar, mesmo que doa, mesmo que incomode, nós vamos prevalecer crendo, clamando, adorando, até que um dia Deus não faça aquilo que a gente quer, mas faça tudo aquilo que a gente precisa. Jesus, nós te louvamos, Pai. Não importa a tempestade, não importa a circunstância, não importa o tamanho da prova, o Senhor ainda é o centro da nossa adoração. A nossa fé, ela não será imatura a ponto de se tornarmos escravos dos resultados visíveis do Teu agir, porque só o fato de estarmos vivos já é uma prova do Teu amor. Só o fato de ouvirmos a Tua voz e a Tua palavra já é uma prova sobrenatural que o Senhor nos ama de maneira extraordinária. Portanto, Jesus, nós não Te amamos pelo que o Senhor tem para nos dar, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus.